A Bíblia, sábado já é o dia, amém? Sábado que vem, batismo nas águas, 14 horas, Lagoa do Faxinal, amém? Lagoa do Faxinal será tremendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tremendo também, quinta-feira eu tive o privilégio de celebrar, foi lá ser matrimonial, né, dos meus compadres João Miguel e Bruna, foi uma noite gloriosa, né? Eu louvo a Deus pela decisão desse casal, depois de 15 anos casados, depois de 4 filhos, decidirem Deus, regularizar sua situação no Senhor. Eu não tenho dúvida que se já eram abençoados cada vez mais através dessa atitude. Uma cerimônia muito linda, parabéns pela atitude, que Deus abençoe cada vez mais essa união em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu São Lucas 24, glória a Deus. A partir do verso 1, vamos ler a Bíblia, que diz as Escrituras. Deus continua falando nessa noite, por sua vez, da seguinte forma: mas no primeiro dia da semana, que é o domingo, alta madrugada, elas foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Repita comigo: pedra removida. Se você puder olhar para alguém e falar: pedra removida. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: 2 pontos. Por que buscar entre os mortos ao que vive? Por que buscar entre os mortos o que vive? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é Páscoa, amém, irmãos? Hoje é Páscoa, amém? Glória a Deus. Sexta-feira Santa, sábado de aleluia, hoje domingo de Páscoa. Muitas pessoas foram almoçar com as famílias, alguns prepararam algumas comidas especiais, algumas mulheres fizeram as sobremesas, alguns puderam rever alguns amigos, parentes. Domingo de Páscoa, quem pôde deu uma lembrancinha com o filho, um chocolate, um ovo, por que não? Enfim, muitos mandaram Feliz Páscoa para quem foi direcionado pelo próprio Deus, grupos de família, irmãos da igreja, amigos. Mas na verdade, o que tudo isso acrescenta na minha vida? Qual é o poder da Páscoa? Qual é a implicação da Páscoa na minha vida? O que eu quero dizer para a pessoa quando digo: olha, Feliz Páscoa? Alguém deu Feliz Páscoa para alguém hoje? Muitos, né? Mas o que isso representa para alguém? O que representa a Páscoa para mim? O que é a Páscoa? O que isso acrescenta na minha vida? Se fala que Páscoa é tempo de quê? Esperança? Podemos colocar tempo de esperança? Tempo de mais o quê? De renovo? Mais o quê? Tempo de alegria? Tempo de vida? Mas daí eu olho para a minha vida. Se é tempo de esperança, como é que está a minha esperança? Em relação ao meu futuro, meu casamento, o meu filho, a luta, as prisões, as doenças. Se é tempo de alegria, como é que está o meu nível de alegria? Se é tempo de renovo, como é que está o renovo em mim? Então, o que é essa Páscoa? O porquê
Porque eu dou feliz Páscoa, porque eu recebo muitas pessoas dizendo: olha, eu tenho uma feliz Páscoa. Você já se perguntou isso? Feriadão, muitos não trabalharam. Amanhã é segunda-feira. A vida não pode ser a mesma. Eu não posso preparar almoços em família, momento de família, presentear filhos, um ou outro, chocolate, sobremesa. E amanhã não pode ser mais um dia, só mais um dia. Se algo em mim não mudou, irmão, se algo em mim não mudou, não valeu de nada. Só foi mais um final de semana, uma comilança, você gastou dinheiro. Ou seja, nós precisamos urgentemente estar inserido em propósito. E quando a minha vida está inserida em um propósito, o meu destino está garantido. A Bíblia fala de duas mulheres que foram no cemitério. Não sei se alguém ainda tem hábito, costume de ir ao cemitério. Quando alguém vai no cemitério, é para ali fazer alguma homenagem. Cada um tem as suas crendices. Mas a Bíblia diz que quem morre está como está morto. Quem morre está morto. Quem morre é como os que dormem. Desculpem. Aquele que morreu é como que dorme. Está dormindo. Não consegue ouvir, não consegue ver. Enfim. Essas duas mulheres foram no cemitério. E quando alguém vai no cemitério, é para, enfim, amenizar a lacuna, a perda, a saudade. É claro que quem vai ao cemitério jamais vai sair de casa e dizer: eu vou lá visitar o túmulo do meu ente querido, ele vai estar lá. Alguém pensa assim? Eu vou encontrar ele. Alguém pensa assim? Eu vou chegar lá, vou encontrar ele. Alguém pensa assim? Essas mulheres saíram de casa também não com esse sentimento. Nós vamos ao túmulo. Nós vamos ao túmulo de Jesus. Só que a intenção delas, ao ir ao túmulo, ao cemitério onde Jesus havia sido sepultado, era encontrar Jesus. Só que quando elas chegam lá, para surpresa delas, a pedra foi removida e o túmulo estava vazio, e elas ficaram perplexas, segundo a expressão bíblica. Por que perplexa? Porque elas esperavam encontrar o corpo de Cristo, com as marcas nas mãos, dos chicotes, a perfuração. E quando encontraram a pedra removida, já perceberam: algo anormal aconteceu nesse lugar. Uma pedra muito pesada, com muita dificuldade, teria que ser removida. E quando entram dentro do túmulo, por mais surpresa ainda, estava vazio. Ficaram perplexas. Aí aparecem dois anjos com vestes reluzentes. Não eram qualquer anjos. Nem todo anjo tem suas vestes reluzentes, a não ser em alguns ofícios específicos. Mas a Bíblia diz que desce dois anjos no túmulo com vestes reluzentes, dizendo: mulher, por que tu estás assim? E aí o anúncio dos anjos é o que muda, talvez, é o início de transformação da história da humanidade, dizendo: por que você procura o Senhor no lugar dos mortos, sendo que Ele vive? Aqui começa o início de propósitos e destinos. Muitas coisas na nossa vida ainda não mudaram, porque nós estamos como essas duas mulheres, procurando Jesus aonde Ele não está. Nós muitas vezes procuramos Jesus entre os mortos, sendo que Ele vive. E aí declarar essa canção que Ele vive, eu posso crer no amanhã, a gente tem que começar a fazer uma reflexão também muito criteriosa em relação a isso.
Porque a atitude dessa mulher denuncia muitas vezes a atitude da humanidade. Buscar o Senhor no lugar dos mortos, sendo que Ele está vivo. E quantos de nós temos os nossos túmulos pessoais e particulares que estão vazios e procurando a Cristo, sendo que Ele já não está mais ali? E se Ele não está mais ali, é porque o propósito se cumpriu. Lembra que Ele veio no mundo para morrer por mim e por você? Por que ela ficou perplexa? Por que ela achou que era o fim? Ela não se atentou ao propósito da vida de Cristo? O porquê Jesus veio na terra, irmãos? O porquê João 10 diz, João 3. O porquê João 3? Deus amou o mundo e deu seu Filho. O porquê, o propósito de João 3? Porque essas mulheres ficaram perplexas. Porque muitas vezes nós buscamos Cristo aonde Ele não está, no lugar dos mortos. Porque nós não nos atentamos ainda à profecia, ao propósito. Se ela tivesse dado atenção ao propósito da vida de Jesus, ela não estaria ali procurando o Senhor aonde Ele não estaria. Quantas vezes eu e você procuramos o Senhor na religião? Eu não gosto de falar de religião, eu não posso falar mal de religião, mas eu posso dar meu testemunho, porque a culpa é minha. A culpa não é da religião. Eu procurei Deus na religião 27 anos da minha vida, e essa palavra é para mim. Anjos descendo na minha vida e dizendo: Marcelo, tu está procurando o Senhor aí no lugar de mortos, sendo que Ele vive. Eu procurei o Senhor no lugar e o túmulo estava vazio. A religião, Jesus não está na religião. Eu procurava muitas vezes Jesus no mesmo costume, porque é costume, porque é tradição. Jesus não está na tradição, Ele não está na religião. Sabe onde a nossa vida começa a mudar? Quando nós, de uma vez por todas, renunciar aos nossos sepulcros particulares e que já estão vazios. Por que, mulheres, procurais o Senhor entre os mortos? Quantas vezes eu procurei o Senhor entre os mortos? E por Ele não estar ali, eu ficava perplexo. Claro, Jesus, Ele não está entre os mortos, Ele não está na religião, Ele não está nos costumes, Ele não está na lei, Ele vive, Ele está entronizado, irmãos. Sabe por que a gente fica perplexo? A gente procura Jesus onde Ele não está. E aí, o poder do Cristo ressurreto é o que muda a nossa vida. Aquele que tem experiência, aquele que teve experiência com Cristo ressurreto, ele mudou a vida. Porque enquanto nós não tivemos essa experiência com Cristo, que não é mais o menino Jesus, não é aquela imagem dele lá deitado numa manjedoura, numa estátua, não é mais. Ele vive de verdade. E se ele vive, irmão, sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Sabe por que você está aqui nessa noite, nesse lugar? É porque Ele vive. Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Sabe por que você clama e Ele responde? Porque Ele está vivo. Sabe por que você ouve a voz de Deus? Porque Ele está vivo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. Sabe por que Jesus tirou o Kiko da cova que a morte abriu para o Kiko? Porque Ele está vivo, Ele é real. Sabe por que Deus abriu a Mari da Amanda? Porque Ele é de verdade, Ele não está mais entre os mortos. Sabe por que você está aqui hoje abençoado, se preparando para morar no céu? Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele não está mais entre os mortos. O túmulo está vazio. Então nós temos que, primeira coisa, parar de buscar o Senhor no lugar dos mortos. Tradição é apenas tradição. Irmãos, escute uma coisa: eu não tenho esse direito de minimizar o poder que Cristo teve de morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Escute uma coisa: quando Jesus morreu na sexta-feira, foi pregado na cruz, a morte havia pensado que tinha vencido.
A depressão achou que tinha vencido. O cárcere achou que tinha vencido. A doença, a fraqueza, a ansiedade achou que tinha vencido. Mas vamos pensar aqui rapidinho, porque é uma coisa que a minha mente não alcança. E se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia? Você imaginou o que seria da nossa humanidade, da humanidade dos filhos? Porque a Bíblia diz que quando ele morreu, ressuscitou, ele pagou o preço do pecado, a maldição que havia sobre nós, o castigo que estava sobre nós. Você já imaginou se ele tivesse ressuscitado no terceiro dia? Teria tudo acabado, a morte teria vencido, o pecado teria vencido. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Sabe o que ele faz? Ele vai lá no Hades, lá no inferno, ele pega a chave da morte, e ele venceu a morte. E é por isso que nós estamos aqui. Ou seja, nós estamos aqui porque ele vive, ele é de verdade. Jesus Cristo vive e reina. É por isso que nós oramos. Sabe por quê, Lucas? De orar, de pedir, de bater, porque ele é vivo. E nós deveríamos guardar o melhor para esse momento aqui. Foi bom lá estar com a família, comer uma comida diferente. Alguém assou uma carne, alguém fez um frango, alguém deu chocolate, beleza. Nós celebramos a costume, mas a maior celebração é aqui, porque ele está vivo. E se ele está vivo, eu estou cheio de esperança. Se ele cumpriu o propósito, significa dizer que ele vai cumprir o propósito da minha vida. Porque quando ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele está dizendo: eu cumpri tudo aquilo que eu vim fazer. Senão a vida vai continuar da mesma forma. Um almoço em família importante, mas não vai libertar a minha vida dos cárceres, das prisões. O que vai mudar a minha vida das prisões, sentimentos, traumas do passado, é saber que ele morreu por mim, ressuscitou e está vivo, e vai cumprir na minha vida o seu propósito. É que, pasmem, muitas vezes nós ainda estamos procurando o Senhor onde ele não está mais. Em um lugar de morte, ele não está mais ali. Por que, mulher, você está procurando Jesus entre os mortos? Irmão, sabe o que é entre os mortos? É tradição, é costume, é religião. Entenda uma coisa, eu não estou desmerecendo, é importante. Eu também fiz isso, almocei com a minha mãe, tomei café com a minha sogra. Mas isso é importante, ponto. Mas isso não pode libertar a minha vida. Isso não pode trazer vida para a minha vida. Isso não pode trazer cura para minhas enfermidades. Agora, a ele morrer e ressuscitar o terceiro dia, a Bíblia diz que ele venceu a morte. E é por isso que a morte não pode mais ter poder sobre a sua vida. A enfermidade não tem mais poder. Ficou tudo ali, irmão. Olha para aquela cruz. Ficou ali ao terceiro dia. Essa doença, essa enfermidade, essa cadeia, esses demônios, a ansiedade, a depressão, ficou tudo ali, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Ele não está mais lá, ele está vivo. Então, o que nós queremos dizer quando nós damos Feliz Páscoa? O que representa na minha vida quando eu presenteei alguém com chocolate? Quarta-feira nós estivemos na mesa do prefeito para falar sobre um monte. Aí antes do prefeito nos receber, não sei se foi, alguém falou na mesa, alguém estava falando sobre a Páscoa, dizendo: olha, tem uma criança da minha família, do meu filho, meu neto, não sei, nunca ganhou um ovo de chocolate, e nem sabe o que é isso, nem quer, porque já foi ensinado desde pequeno o verdadeiro poder da Páscoa. O meu filho não pode crescer achando que Páscoa é ganhar um ovo de chocolate no primeiro, segundo, terceiro domingo de abril. Eu não tenho esse direito de diminuir o poder que o meu pai teve naquela cruz, ao morrer na sexta-feira e ressuscitar no domingo. É algo glorioso, irmãos. Nós só temos vida porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. A morte teria vencido. Então, quando ele morre e ressuscita, ele está cumprindo o propósito. Ele veio para isso, irmãos, ele veio para isso. E essas mulheres não sabiam. Essas mulheres não sabiam que ele tinha que viver, morrer e ressuscitar, porque elas ficaram perplexas. A religião me deixou perplexo,
Porque quando eu precisei da religião, a religião não pôde me salvar. Ela não pôde restaurar o meu casamento. Se diz que Páscoa é tempo de esperança, como é que está a tua esperança falando isso? Você tem esperança da tua família ser restaurada? Como é que está a tua esperança, irmão, em relação a essa luta que você está vivendo? Se Páscoa é tempo de esperança, então é da boca para fora desejar feliz Páscoa. A primeira Páscoa, nós sabemos, no original grego fala peste, passagem. O povo está no Egito, Jesus disse, Deus disse, nós vamos fazer a primeira Páscoa. Então você já vai fazendo aí uma analogia, e você vai vendo que não tem nada a ver com o que a gente viveu nesse dia de domingo. Jesus disse, nós vamos fazer a primeira Páscoa. Vai ali na van, pega um ovo de 500 gramas e traga para os seus filhos. E aí as mulheres fazem sobremesas e os homens vão assar uma carne, e nós vamos estabelecer aqui a primeira Páscoa no Egito. Foi isso? Foi? Cada família pega um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, Deus. Pega o sangue do cordeiro, e cada família pega e começa a aspergir os umbrais da casa. E quando o anjo da morte passar, vocês vão ser poupados do anjo da morte. A primeira Páscoa estabelecida pelo Senhor. Páscoa, ela aponta para um destino. No Egito era um cordeiro sem defeito, um sangue que foi derramado nos umbrais, destino apontando para um cordeiro sem defeito. Ao derramar o sangue dele, agora lavar nos umbrais da casa, onde o anjo da morte não pode tocar. Páscoa fala de destino, aponta para destino. E aí olha para a minha vida, muitas vezes nós estamos igual essas mulheres, procurando o Senhor no lugar de mortos. Páscoa de verdade é tempo de esperança. Se Ele cumpriu o propósito de vida dele, Ele pode cumprir o propósito na vida de vocês, na minha vida. Há um propósito de Deus na sua vida. Páscoa é tempo de cumprimento. Ele cumpriu, está consumado, irmão. Ele morreu e ressuscitou. Ele veio para isso, está consumado. Jesus veio para cumprir propósito. Se Ele falou que você vai viver, você vai viver. Porque a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele te falou que Ele vai te libertar, Ele vai te libertar. Se Ele disse que vai restaurar a tua casa, assim vai suceder. Porque tudo já foi consumado. Muito acima, muito além. Ele venceu a morte. A morte achou que tinha vencido. Profeticamente eu fui sexta-feira à noite no monte, sexta-feira santa, 8 horas. Meu filho quis ir junto, porque eu sei que é um tempo profético. Falta esperança para a humanidade, inclusive para muitos de nós, que nem ora mais, Lucas Pacheco, que nem bate mais na porta, que nem mais pede, porque a Bíblia diz que bate, pede e procura. Tem gente que nem procura mais, que nem bate mais, que nem pede mais. O mundo precisa de esperança. Não é só dar feliz Páscoa, não é só reunir uma família. Tem muita gente que se reúne na família, tem um sorriso no rosto, dá chocolate, come chocolate, mas não tem mais esperança. Que Páscoa é essa? Que passagem é essa? Passagem é sair do Egito para outro lugar, sair da escravidão para outro lugar. Peste, passagem, hebraico, Páscoa é passagem. Nós deveríamos guardar o nosso melhor para esse momento, porque Páscoa é Ele. Sabe o que é Páscoa? É passagem. Ele me tirou do lugar, Tagmara, e está me levando para outro. Ele está me tirando da escravidão, do lugar de mortos. Não, mulheres, Ele não está mais aqui. Você está procurando Ele no lugar dos mortos, mas Ele já vive. Ele está vivo. Não é um Deus de conto de fadas. É o Deus que me libertou do mundo, que mudou a minha casa, que curou a sua vida, que te libertou. Muitas vezes nós estamos ali, em nome de Jesus, hoje, dê adeus aos teus túmulos, sepulcros particulares. Sai desse lugar e não está mais aí.
Por que procura entre os mortos? Se ele vive. Se você clamar, ele vem. Não vem, pastor Arnaldo. Se você pedir, ele não vem. Se você clamar, ele não responde. Se você pedir, ele não toca, ele de verdade. E é por isso que nós estamos aqui. Porque ele é real. A morte achou que tinha vencido. O divórcio achou que tinha vencido. A doença achou que tinha vencido. A opressão achou que tinha vencido. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele vive. Mas antes dele ascender ao céu, ele vai lá no Hades, pega da morte, da mão da morte a chave e venceu. E diz: aonde está a tua vitória, morte? Aonde está o teu aguilhão? Muito mais do que costume, tradições e religião, nós servimos um Deus real. Inclusive ele está nesse lugar. Sabe por que você ainda tem fé de trazer exames, fotos, roupa? Porque ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. Ele vive, ele não apenas vive, mas ele reina. Amém? Pare de procurar o Senhor no lugar dos mortos. A Bíblia diz que a pedra foi removida. Quando você vive, quando você tem nada, uma experiência com Cristo ressurreto, alguma coisa ela não fica no mesmo lugar. Ele muda as coisas de lugar, a pedra não estava mais naquele lugar. Alguma coisa ali aconteceu. Aquela pedra pesadíssima não estava mais no lugar. Sabe o que é isso? É uma evidência que ele ressuscitou. Às vezes olha para a minha vida: meu Deus, isso não está mais no lugar. Onde está não está mais. É porque ele ressuscitou, ele vive. Eu tinha algumas paixões, eu tinha algumas prisões. Com o passar dos anos, eu olho: onde é que está? Onde é que está isso? Não dá mais. A pedra foi removida porque ele ressuscitou, porque ele é vivo. Eu nunca fui de beber, mas gostava de beber cerveja preta. Gostava de algumas músicas do mundo. Eu era tímido. Eu tinha alguns pecados na minha vida. E depois que eu fechei o meu sepulcro particular, que eu estava procurando Jesus no lugar de morto, sendo que ele estava vivo, eu perdi 27 anos na minha vida procurando Jesus onde ele não estava mais. E aí eu comecei a caminhar com esse Jesus real, de verdade, que eu posso ver, falar, sentir. E com o passar dos anos, eu disse: meu Deus, onde é que está? A pedra foi removida. Só quem tem experiências com Cristo ressurreto, algumas coisas já não estão mais no lugar, ele remove. É só quem de verdade que pode fazer isso. E sabe por que ficaram perplexas? Porque não deram importância para a profecia e para o propósito. Irmãos, entenda a importância do propósito. Há um propósito pelo qual ele morreu, Moisés. Há um propósito pelo qual ele ressuscitou, Daniel. Há um propósito pelo qual nós estamos aqui. Não, você não entendeu. Há um propósito porque nós estamos aqui, Ariel. A gente pensa porque é uma dificuldade. Deus me tocou, eu achei que eu... Não, há um propósito para nós estarmos aqui. E eu quero dizer para você que o propósito de Deus, ele vai se cumprir, porque se cumpriu na cruz, já está consumado. Não é se ele pode ou se ele quer, ele já fez, ele já morreu. É um sacrifício só. Antes de Jesus, todo ano, o sumo sacerdote tinha que ir lá, sacrifício, passado ano, de novo, sacrifício. Mas ele é o único sacrifício e está consumado, é só ele, e ele é suficiente. Jesus é suficiente, um cordeiro sem defeito. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, Simon. Saber que ele vive. Se ele está vivo, ele pode restaurar a minha vida, ele pode mudar a minha vida, ele pode quebrar os grilhões da minha vida, ele pode me curar porque ele está vivo. Você não precisa ficar desanimado,
Você não precisa desistir da vida, porque Ele está vivo, irmão. Isso é motivo de esperança, de alegria. O pior é se nós chegássemos aqui e dissemos: o Senhor morreu. O Senhor morreu, na sexta-feira morreu, e está lá. Você imagina a decepção das mulheres. Você imagina a decepção, chegar lá no túmulo, está lá o corpo do Senhor. Quem está morto não pode fazer nada por mim, Rita. Só quem pode fazer algo por mim é aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Passa o tempo de esperança, renovação, é tempo de propósito e destino. O propósito Ele já cumpriu para me dar um destino. Irmãos, eu não tenho esperança na política. Tu tem esperança na política, nos líderes, nos governantes? Eu não tenho. A tua esperança está onde? Você tem esperança na medicina? Você tem esperança na ciência? No homem? A nossa esperança está no Senhor. Por que no Senhor? Porque Ele está vivo. Ele venceu a morte. Entendendo isso, mais do que canção e palavra, e mais do que pegar uma imagem e colar e dar para alguém e dizer Ele vive, e por isso, como é que é? Porque Ele vive, eu posso ter no amanhã. Irmão, é muito mais do que isso, irmão. Muitas vezes eu recebi muitos dessa hoje. Porque Ele vive, eu posso ter no amanhã. Será que quem passou para mim, Ele vive, está vivendo isso? Será que é isso mesmo? Porque Ele vive, eu posso ter no amanhã. Quem quer crer no amanhã? Que amanhã pode ser diferente, que amanhã pode ser melhor, que o choro pode durar uma noite, mas amanhã, ao amanhecer, vem a alegria, que depois de cada tempestade vem uma bonança. Eu posso crer no amanhã, que amanhã eu posso ser curado, amanhã eu posso amanhecer curado, liberto, restaurado, a minha casa é restaurada, o meu casamento é restaurado, as minhas emoções restauradas. Por quê? Porque Ele vive. Ou é só uma colagem? Ou é só uma mensagem? O nosso Deus não está morto. E é por isso que nós estamos aqui celebrando. Você deixou o melhor para agora? Você deixou o melhor para agora, irmão? Para celebrar junto dele? Ou ficou lá na mesa do domingo? Ou ficou ontem preparando? Irmão, aonde nós temos procurado o Senhor? Aonde você tem procurado Deus? Entre os mortos? Aonde foi o teu melhor momento da celebração? Foi naquele hábito de entregar um presente? Receber também uma lembrancinha? A verdadeira celebração diz: Senhor, obrigado. Se cumpriu. A profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. Que profecia? Que viria sobre nós o Messias. Ele ia libertar a nossa vida. O Redentor nasceu, o Salvador nasceu. Ele morreu e hoje está vivo. Se cumpriu a profecia. Essa é a nossa maior alegria. Essa é a nossa maior celebração. É a maior celebração, irmãos. Pode faltar ovo, pode faltar um almoço, pode faltar uma reunião de família, mas a verdadeira celebração é porque Ele cumpriu o propósito. Ele falou que viria, Ele veio, morreu e hoje está vivo. E porque Ele vive, nós temos certeza do amanhã. Para encerrar, esse anúncio dos anjos, o anúncio dos anjos, esse anúncio é importante. O anúncio dos anjos veio numa época de medo, incerteza, obscuridade. Imagine uma família, uma pessoa, um homem e uma mulher, uma vida incerta, de escuridão, de medo, de prisão. Aí veio um anjo e anuncia dizendo: olha, não, ele não está mais entre os mortos, ele vive. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Mediante as tuas impossibilidades, talvez você hoje celebrou a Páscoa, recebeu e deu feliz Páscoa, mas lá no seu íntimo você não tem mais esperança de que a sua casa pode mudar, de que o seu cônjuge pode ser salvo, o teu filho voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você não tenha mais esperança sobre essa enfermidade, sobre essa doença, sobre esse cativeiro. Fique sabendo que o propósito de Deus
quando se cumpriu na cruz, foi para trazer essa esperança. E não é apenas uma esperança vazia, é uma realidade. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje, Ele já venceu lá. Ele pagou um alto preço. Então tem coisas que nós carregamos que não são nossas. Essas coisas que nós carregamos não são mais nossas. Mas por que ainda? Porque estamos procurando o Senhor aonde Ele não está. Por quê? Procura o Senhor entre os mortos, sendo que Ele vive. E para encerrar, abra comigo 1 Coríntios. Já deu meu tempo? Embora amanhã seja feriado, né? Muitos de nós não trabalhamos. Muitos de vocês, né? Não trabalham. Coríntios, capítulo 15. Verso 3, a palavra de Deus diz, meus irmãos: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Escute uma coisa: a pregação de Paulo era uma única. Aonde Paulo ia, ele pregava Jesus crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Aqui está a essência da fé, irmãos. Se nós não cremos que Ele ressuscitou e está vivo, não tem o porquê da nossa fé, não tem o porquê de nós estarmos reunidos aqui, não tem o porquê nós dobrarmos o joelho, não tem o porquê abrir a Bíblia, não tem o porquê levantar a mão. É uma loucura, é um paradoxo. O autor da vida, Clara, o autor da vida morreu, é um paradoxo. O autor da vida morreu, mas por que morreu? Porque esse paradoxo, talvez o maior fato paradoxal é esse: o autor da vida morreu, mas como? Claro, para cumprir um propósito. Sabe por que você está vivo hoje? Sabe por que nós vivemos? Porque o autor da vida morreu. Essa é a essência da nossa fé. A vida e a morte. A morte que nos trouxe vida. Então me perdoe, mas o nosso ânimo estava muito melhor ao meio-dia. Nós estávamos mais felizes, mais empolgados ao meio-dia, ao sentar naquela mesa, ao compartilhar com os familiares. Me perdoe, mas o anúncio do anjo, só quem um dia foi escravo, doente, uma vida incerta, uma vida baseada por obscuridade, pode celebrar o que o anjo veio falar, dizendo: Ele vive. Você está procurando o lugar dos mortos, mas Ele não está mais aqui. Essa é a verdadeira celebração. E deixa eu dizer uma coisa para você: qual é o real sentido da Páscoa na minha vida? Qual é o propósito da Páscoa na minha vida? Transformação, cumprir o propósito. Mas só terá uma vida transformada aquele ou aquela que tiver uma experiência com Jesus ressurreto. Não basta dizer que Ele vive, que Ele ressuscitou e morreu por você. Nós precisamos ter uma experiência, para que o poder da ressurreição, há um poder na ressurreição de Cristo. Deus abriu o caminho para o céu, irmãos, ao ressurgir ao terceiro dia. O poder da ressurreição na sua vida é aquele que restaura o casamento, é aquele que liberta o homem, a mulher do pecado, é aquele que a gente ora e a enfermidade vai embora. O diabo, ele tem que retroceder. Esse é o poder do Cristo que ressuscitou.
Sabe porque hoje você levanta a mão e manda o diabo embora e vai? Porque ele ressuscitou o terceiro dia. Sabe porque ele te tirou lá do mundo? Sabe porque ele curou os teus traumas? Porque ele ressuscitou o terceiro dia e hoje ele está vivo. Sabe porque você está aqui e responde? Porque ele está vivo. Acho que acabou a bateria. Tu já sabia? Glória a Deus. 27 anos da minha vida, eu ia lá no meu túmulo particular, no meu sepulcro particular, procurando Jesus, sendo que ele não estava mais lá. Claro, o que ele poderia ter feito por mim? Nada, ele não estava mais lá. Você está entendendo qual é o verdadeiro propósito que vai me levar ao destino? É porque muitas vezes nós procuramos Cristo onde Ele não está mais. Dentre muitas coisas que Deus pode fazer a partir de hoje, nesses dias, abandone os teus sepulcros particulares. Ele não está mais aí. Abandone a tua tradição, irmão. Até quando? Ele não está mais aí. Ele não está na tradição. A tradição fere a nossa mente, porque nós somos ensinados que Deus estava na tradição. Ele não está na tradição, ele não está na religião. Jesus está no trono, assentado no trono, soberano, governando tudo. Tudo está sujeito a Ele. Não estou falando mal de igreja nem de religião. Eu estou falando que Jesus ele não está na religião, porque isso foi prova minha. Amém? Fecha, coloca uma placa, sai daí, sai desse sepulcro particular, vazio, sai é lugar de mortos. Você quer experimentar um Jesus vivo? Você quer experimentar Ele vive, quer experimentar um Deus de verdade? Fecha o teu sepulcro e vai buscar o Senhor aonde Ele está, assentado no alto sublime trono. Tempo de esperança, irmão, eu tenho muita esperança. Sabe qual é a certeza que eu tenho? Que Ele está vivo. Se Ele está vivo, Ele pode tudo. Se Ele está vivo, Ele pode tudo. É essa a certeza que eu tenho. Essa é a esperança que eu tenho. Eu não tenho esperança nas coisas, eu tenho esperança no Senhor. Ele pode mudar tudo isso aqui porque Ele está vivo. Isso aqui tudo Ele já venceu. Que tem malícia de pessoas para Ele tirar do mundo, salvar. Que tem portas de emprego, que tem vidas aqui, ó, famílias, casamentos, ó, doença. Isso tudo Ele já fez. Quando Ele morreu, Ele ressuscitou. A vida venceu, irmão. A vida venceu a morte perdeu, o diabo perdeu. Só que nós temos que procurar no lugar certo. Viver um cristianismo de verdade. E é isso que vai mudar nossas vidas. A ressurreição de Jesus vai fazer com que Ele cumpra em mim e você um propósito pelo qual nós estamos vivos. Isso vai nos levar ao destino. Esse destino, acima de tudo, é a salvação. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Passagem. Não é sobre o ovo, não é sobre chocolate, é sobre o sangue dele, Cláudia. É sobre o sangue dele, Luiz. É sobre o sangue. Não é sobre coelho, é sobre o cordeiro sem defeito. Por isso que muitas vezes a gente teve um domingo maravilhoso, a geladeira está cheia de chocolate, e amanhã a vida é a mesma. Eu olho para o meu casamento e não acredito mais. Eu olho para o meu cônjuge e não acredito mais. Eu olho para a minha doença e não acredito mais. Que Páscoa é essa? Que passagem é essa? Mas o verdadeiro cordeiro, Páscoa aponta para um destino. Agora não é mais o Egito, não é mais um cordeiro, agora é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é sobre o sangue dele. E quando você clama o sangue dele, seja lá o que for, tem que se render. Quando você clama o sangue de Jesus, porque foi o sangue de Jesus que venceu o diabo. Quando a gota começou a cair, o diabo foi vencido. Quando você clama o sangue de Jesus, não é sobre você, é sobre Ele. Quando você clama o sangue de Jesus,
a atmosfera muda, o ambiente muda. O ambiente não mudou porque simplesmente nós cantamos. O ambiente muda porque o sangue de Jesus, ele venceu a morte. Aonde está a tua vitória, a morte? Aonde está o teu aguilhão? Ele venceu a morte, ele venceu a doença, ele venceu o cárcere. Você é livre, você tem o direito à vida, porque essa é a verdadeira Páscoa. Jesus é a verdadeira Páscoa. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos celebrar o Senhor, vamos celebrar o nome de Jesus, vamos celebrar a verdadeira Páscoa, o Cordeiro de Deus. A verdadeira Páscoa é o Cordeiro de Deus. Amém? O Cordeiro que morreu para nos trazer vida. Aleluia. Vem para frente, vem celebrar, vem agradecer, vem agradecer, vem agradecer. Diga: Pai, obrigado. Obrigado porque se cumpriu, está consumado, foi tudo pago, está consumado, o propósito se cumpriu. Aleluia. Se cumpriu. O túmulo está vazio, o sepulcro está vazio. Não, ele não está mais aí, ele não está mais aí. O sepulcro está vazio. Aleluia. Levanta as suas mãos. Essa verdadeira Páscoa, Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo, Santo de Deus, ele vive sim. Sim, sim. Alegre-se, alegre-se. Ele ressuscitou por você, foi por você. Ressuscitou.
pelo fato de saber que Ele está vivo, que a nossa esperança seja renovada. Sim, sabedores de que Ele vai cumprir o propósito. Tudo já está consumado. Que Deus renove a nossa esperança nesses dias. Falta esperança para a humanidade, a esperança de uma vida transformada, a esperança de uma vida livre de toda a prisão, de toda a opressão do pecado, de todas as amarras. A esperança para a tua casa, para a tua família, a esperança de um dia melhor. Há uma esperança de um milagre, de coisas extraordinárias. Jesus não está morto, meu irmão. Ele ainda pode fazer. Ele é poderoso. A morte não tem mais domínio, não tem poder. Essa doença não tem poder. Essa depressão, essa ansiedade, esse pecado, esse vício não tem poder. Não tem poder sobre você. Jesus venceu. Nós só precisamos buscar, Nicole, aonde Ele está. Não busque aonde Ele não está. Entendeu, Dai? Ele não está nesse lugar. Porque procura nesse lugar. Não é na religião, não é na tua crença, não é nos teus costumes, não é o que você aprendeu dos antepassados. Ele está vivo. Lança essa ansiedade, esse desânimo. Por que desanimado? Por que a dúvida? Por que a incerteza? Ele está vivo. Não é sobre coelho, não é sobre almoços, não é sobre chocolate, é sobre a morte dele. É um tempo profético. Basta um tempo profético, um tempo poderoso. Sim, nós declaramos tempo de esperança para a humanidade, tempo de esperança para as famílias, tempo de renovação, recomeço. Recomece, mas recomece de uma forma certa. Persevere, porque é o terceiro dia. Mas ao terceiro dia, a morte achou que tinha vencido, a fraqueza achou que tinha vencido, a religião achou que tinha vencido, a ansiedade, a depressão, a angústia, o vazio achou que tinha vencido. A bebida, a droga, a pornografia achou que tinha vencido. O diabo achou que tinha vencido. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele vive. Levanta suas mãos e declara com fé: Ele vive, Ele está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive.
oração, eu acabei. Duas coisas. Fecha teu sepulcro particular. Para de procurar ele no lugar dos mortos. Enterra hoje, Christopher, os teus sepulcros particulares. Duas coisas, Daniel. Acaba com esse sepulcro particular. Para de louvar o Senhor. Para de procurar o Senhor no lugar de mortos. Entendeu, Cristiano? Entendeu, Marlon? Para de procurar o Senhor no lugar de morte. Ele é a vida. Você não entendeu? Eu sou a vida. Enterre hoje esses sepulcros particulares. O que é sepulcro particular? É procurar a solução para a minha vida onde não tem. Não tem solução na ciência. Não tem solução na medicina. Embora são coisas importantes, não tem solução no homem. Embora são coisas importantes, vida é somente no Senhor. Caminho, o que é caminho? Uma pessoa que está perdida. Uma pessoa que está perdida encontra o caminho. Caminho é só o Senhor. Uma pessoa que vive uma vida de mentira, verdade é somente Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anula os teus sepulcros particulares. Escute uma coisa. E o passo seguinte, escute isso. E o passo seguinte: aceite essa vida que Ele está te oferecendo, irmão. Não é só vir para a igreja. Aceite essa vida que Ele está oferecendo. Essa vida que Ele diz para mim e para você: eu vim na terra, propósito, eu morri por você, propósito, mas eu ressuscitei, propósito, e hoje eu estou vivo, é por mim. Entenda, aceite essa vida. Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou e está vivo por minha causa. Aceite essa vida. Só assim nós teremos uma história transformada. Só aquele e aquela que terá uma experiência com Jesus ressurreto. Levante suas mãos para Ele. Eu quero declarar na tua história, na tua vida, o verdadeiro significado da Páscoa. Passagem. Se Páscoa é passagem, eu quero declarar que você vai deixar para trás esse lugar de medo, de incerteza, de tristeza, de dor, de luto. Vem para fora. Vem para fora. Vem para a vida. Eu quero declarar o poder extraordinário do Cordeiro Pascal na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nas suas emoções, sobre o teu ministério, sobre as tuas finanças, os teus sonhos. E haverá indícios de um Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Assim como a pedra foi removida, coisas serão removidas de dentro de você. O poder da ressurreição de Cristo estará removendo coisas de dentro da sua vida. Não cause estranheza. Não cause estranheza. Se algo nesses dias Deus estará removendo. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E se você entendeu, se você recebe, levante as suas mãos, aplauda o Senhor e glorifique o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro sem defeito, santo, 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 nosso Agora sim, abraça o irmão e deseje uma verdadeira e feliz Páscoa. Feliz Páscoa! A nossa Páscoa é Jesus.